para nos felicitar mais uma vez com suas palavras inspiradas e inspiradoras, convidamos para esta palestra de encerramento do 14º Congresso Espírita do Estado do Ceará, o senhor Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridos irmãos e irmãs espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvsei.com, permaneça conosco a dúlcida paz de Jesus Cristo. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan, imortal pela Academia Francesa de Letras, deveria pronunciar um discurso como sendo a aula inaugural daquele educandário extraordinário. As mais belas inteligências parisienses encontravam-se presentes. Também representações de outros países no formoso auditório do Collège de France. Após as saudações iniciais, o notável e imortal jornalista, escritor, filólogo e filósofo Ernesto Renan começou seu discurso com uma frase de impacto. Disse ele ipsis verbis: Jesus é um homem incomparável. Ao pronunciar essa frase, um frisson percorreu o auditório, perpassou pelas galerias, porque nela estava embutida uma reação à teologia tradicional que asseverava ser Jesus uma pessoa da Santíssima Trindade. Ernesto Renan, reprochando essa conduta da trilogia ancestral que atravessara a história desde os povos sumérios, mais tarde os babilônios, posteriormente os indianos, demonstrava a sua ojeriza cultural às doutrinas ortodoxas castradoras. E, naturalmente, ao fazer a análise daquele Jesus, um homem incomparável, referiu-se à obra que estava escrevendo, a vida de Jesus, e que publicaria logo depois, para espanto da cultura francesa e internacional. Isto porque Ernesto Renan era ateísta, um adversário feroz do espiritualismo em qualquer denominação, e particularmente adversário intelectual da doutrina dominadora na França, no período em que a governava o imperador Napoleão III, que se havia vinculado ao clero para poder silenciar os ideais libertários dos franceses, porquanto ele havia prometido a república e traíra os ideais da liberdade, restaurando o império que fora iniciado pelo seu tio-avô, Napoleão Bonaparte. Quando nós ouvimos essa referência de Ernesto Renan a Jesus como um homem incomparável, não temos ideia do que eram os arraiais da cultura francesa
esmagada pela intolerância dogmática. Quando Allan Kardec se preparava para publicar o Livro dos Espíritos, era exigido que todas as obras fossem examinadas por uma comissão de clérigos que lhe permitia o imprimatur. E eu me recordo que o espírito Viana de Carvalho, quando eu estava lendo a codificação pela primeira vez, informou-me que o Livro dos Espíritos foi encaminhado a um abade de Le Sanu, que era um homem aberto, e que ao ler essa obra extraordinária, declarara que este livro possui o indispensável para que qualquer alma entre no reino dos céus, que se publique. Não fora essa a decisão do nobre abade Le Sanu, que é desconhecida em nossos arraiais, e provavelmente a obra não seria publicada, pelo menos durante aquele trágico período da governância arbitrária de Napoleão III. Mas quando nós iremos ler mais tarde na Revue Espírita de Allan Kardec seus comentários a respeito da vida de Jesus, de Ernesto Renan, o ínclito codificador, referindo-se de maneira elogiosa a esse esforço notável do imortal pela Academia Francesa, lamenta a sua postura ideológica, porque ele escreve a vida de Jesus à sua maneira, à sua forma de encarar, o que não deixa de ter um valor extraordinário para o conjunto. Mas Ernesto Renan resolveu-se por escrever a vida de Jesus por um fato muito peculiar. Ele teve uma irmã, também normanda, a quem amava muitíssimo, Henriette. E Henriette contraiu a tuberculose pulmonar. Na época, uma pandemia que ceifava as vidas, porque somente mais tarde Koch irá descobrir o bastonete que produz a tuberculose e, naturalmente, surgem as primeiras terapêuticas que permanecem inócuas até mais tarde, quando se descobre o ácido isonicotímico, restaurador do equilíbrio pulmonar e das vias respiratórias. Henriette foi aconselhada pelos seus médicos a deixar Paris, cujas temperaturas oscilantes, muito frias no inverno e ardentes nos meses de julho a quase setembro, provocar-lhe-iam certamente os fatores propiciatórios ao avanço da doença e à sua morte prematura. Recomendaram-na a abandonar Paris e procurar o Líbano, principalmente as franjas do deserto, cujo clima seco seria muito favorável à preservação da pouca saúde de que dispunha. Merece recordar que então o Líbano era possessão francesa e mais tarde Beirute foi considerada a Paris do Oriente. Henriette transfere-se a Beirute e mais tarde ela vai residir próxima ao deserto. Ali então, com a alma lírica do pensamento iluminista francês, recordando-se dos grandes salões onde a sua beleza cultural e física eram apresentadas com grande gáudio, ela opta pela reflexão. E chega-lhe às mãos, materialista também que era, quanto seu irmão, o texto do Evangelho de Jesus. Começa a reflexionar, porque aquele era um texto em grego antigo, e ela tinha a oportunidade de visitar as velhas igrejas, algumas delas em escombro, desde o período em que o apóstolo Paulo transitara por aquelas terras proclamando
a era nova do reino de Deus. Comoveu-se com a vida de Jesus. Aquilo que se encontrava no evangelho que tinha nas mãos diferia profundamente dos livros que eram publicados sob a permissão clerical. E fascinada pela presença de Jesus, o homem de Nazaré fez uma carta memorável a Ernesto Renan, lançando-lhe um repto: tu não gostas de Jesus porque tu não o conheces. Tu tens tido a oportunidade de lê-lo nas traduções que foram adulteradas, nas narrações teologais que se apresentam com aspecto dos interesses mundanos e das tradições eclesiásticas. Tu que és professor de grego na Sorbonne e de hebraico, eu desafio-te para que leia Jesus nos velhos alfarrábios desses idiomas, onde se encontra a sua presença lúcida e púlcra, sem a intervenção teológica dos dominadores da religião no mundo atual. Eu tenho certeza que se tu tiveres oportunidade de ler o Evangelho no seu original, tu te fascinarás por Jesus e deixar-te-ás arrebatar pelo seu verbo inflamado e a sua vida superior. E Ernesto Renan, entre o desafio que lhe foi proposto pela querida Henriette, foi procurar nas velhas traduções gregas e hebraicas as notícias a respeito desse homem incomparável, que ele terá a ocasião de dizer a posteriori: Jesus foi tão grande que não coube na história da humanidade. Todos os grandes vultos que passearam pela história humana estão no bojo das narrativas antes e depois dele. É a figura incomparável que divide a história em dois fastos, antes do seu berço e depois do seu nascimento. Mas quem é esse Jesus a quem Ernesto Renan e milhares de autoridades prestam as maiores homenagens? O ser mais biografado da humanidade é Napoleão Bonaparte, segundo os bibliófilos. Assevera-se que já foram escritas aproximadamente 250 mil biografias a respeito do curso que tomou conta da França e praticamente conquistou a Europa. Mas a respeito de Jesus já foram escritas mais de 500 mil biografias. É claro que nem todas favoráveis. Jesus o anarquista, Jesus o socialista, nos passos de Jesus. Jesus histórico, por Albert Schweitzer, o profeta das selvas. A ética de Jesus. Jesus psicoterapeuta, da notável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff. Alguns contra Jesus, mas a figura de Jesus é tão incomparável e arrebatadora, que 2000 anos depois da sua morte na cruz, é tão viva, ou muito mais viva, do que naqueles dias em que ele passeava pelas praias da Galileia, cantando o Sermão da Montanha e as boas novas de alegrias. Fascina-me recordar, por exemplo, que mesmo na revolução sociológica imposta pelos Beatles, a figura de Jesus não foi olvidada, porque aqueles jovens revolucionários que mudaram a ética e o conceito de moral para pior na sociedade terrestre, a ele dedicaram a ópera sobre Jesus, em uma bela mensagem
rock and roll. E aquele Jesus da ópera rock and roll, dos Beatles, dos hippies, permaneceu até hoje como um hino de exaltação a esta figura inapagável em nossa história. Mas da mesma forma que Ernesto Renan se fascina por Jesus, também um outro vulto italiano irá escrever a vida de Jesus, fazendo uma análise histórica a respeito do seu tempo e da sua vida. E diz que ele vem a Israel em um período quando Israel experimentava o silêncio da divindade depois de 400 anos, em que o país dos profetas não escutava uma mensagem de revelação a respeito do reino de Deus. Havia um silêncio total, enquanto Israel está cegando sob as sandálias das legiões romanas. Tinha defronte do templo de Salomão, o velho templo que fora reedificado e novamente reconstruído e embelezado por Herodes o Grande, a Torre Antônia, onde estava assentada a dominação romana, que espiava do alto toda a movimentação dos rabinos ali, naquele santuário que à sua época era o mais importante, mais belo edifício arquitetônico da humanidade. Eram dias terríveis em que Herodes o Grande governava de maneira arbitrária. Não era judeu e casara-se com uma princesa notável, Mariane, a quem mandará matar na sua sede ou na sua vida sangue sedenta por suspeitas infundadas, dizendo que ela o havia traído no leito conjugal.